Começa agora mais um Focados. O nosso tema de hoje é a bicicleta como meio de transporte na cidade de São Paulo. O trânsito caótico e o aumento da poluição são alguns dos fatores para a conscientização do uso da bicicleta. Mas pedalar na capital paulista não é nada fácil. Por isso, hoje iremos conversar com Arthur Alcorta, que é consultor para assuntos relacionados à segurança de ciclistas, ex-bike repórter da Rádio Eldorado e um dos criadores do site Escola de Bicicleta. Arturo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Arturo, como você começou no cicloativismo? A história é muito longa. Eu acho que a gente perderia a entrevista inteira, mas eu pedalo desde criança, tá? E a partir de 78, por aí, eu percebi que eu poderia ajudar muito o Brasil aproveitando as qualidades da bicicleta como um elemento de transformação social, de justiça social. E daí foi embora o trabalho. Quem vive em São Paulo passa horas intermináveis no trânsito. Para escapar dessa confusão, alguns paulistanos estão abandonando o carro e adotando a bicicleta como transporte no dia a dia. E junto com os automóveis, eles lutam pelo direito de pedalar com segurança. Vamos assistir uma matéria que fala sobre a situação do ciclista na cidade de São Paulo. O ciclista ele segue rindo na cidade, com muita... A palavra pena não gosto, mas com muita solidariedade com o sofrimento do cara. Mas, infelizmente, eu não compactuo com essa tua necessidade burra de ficar aí trancado, né? Que é burro. 90% das pessoas que estão trancadas no carro, eles podiam sair, mas eles não conseguem dar o passo. Porque eles são presos. Assim, a minha paixão, ela definitivamente começou no dia que eu fiz 5 anos de idade e um dia. Porque quando eu fiz 5 anos eu ganhei uma bicicleta sem rodinhas e no dia seguinte eu aprendi a pedalar. E eu nunca vou esquecer isso. Desde criança eu sempre fui para a escola de bicicleta, desde os 7 anos de idade até a faculdade sempre fui só de bicicleta. Comecei a pedalar como meio de transporte mesmo há mais ou menos uns 5 anos. Obviamente que não foi direto, foi uma coisa gradual, né? Mas foi realmente um questionamento do tempo que eu levava com o carro e depois com o transporte público. Aí uma vez eu fiz uma aposta com um amigo meu, sobre a 9 de julho, ele de bicicleta e eu de carro. Ele na calçada ainda, e eu de carro eu não conseguia chegar, ele chegou, cheguei. Demorei 10 minutos para chegar no mesmo trajeto, coisa assim de 200, 300 metros. Nesse dia eu fiquei totalmente transtornado, como é que pode isso acontecer, fui comprar uma bicicleta dobrável, aí comecei. A gente obviamente sabe que precisa ter estrutura cicloviária, precisa, mas a gente conseguir compactuar melhor com o trânsito, com uma velocidade que é muito alta para avenidas, inclusive aqui na região do centro, por exemplo, você vê avenidas que são de um grande fluxo de pedestres, não só de ciclistas, e com uma alta velocidade, né, 60, 70 km por hora, e a gente precisa começar a compactuar isso melhor, porque obviamente que o ciclista não tem uma velocidade tão alta assim. Os motoristas que são mal informados, eles associam diminuir a velocidade com aumento de trânsito. Porque os estudos comprovam que quanto mais perto da velocidade média que você realiza você andar, mais econômica vai ser a sua viagem no sentido de gasolina, de freio, de estresse, de poluição. E melhora o trânsito para todo mundo, porque não fica engarrafado, fica todo mundo andando devagarzinho junto. Não tem que fazer uma diferenciação entre motoristas e ciclistas. Muitos ciclistas são motoristas e muitos motoristas também são ciclistas. Eu sou motorista, eu uso transporte público, eu sou pedestre e sou ciclista. Então eu consigo ver os prós e os contras de todos. Os maiores erros cometidos pelos ciclistas são, primeiro, andar na contramão, furar sinal vermelho, não usar equipamento básico de segurança. Se vai andar à noite tem que ter luzinhas, tem que usar capacete. E por parte dos carros, eu acho que o principal erro é que as pessoas são muito egoístas. Então ele acaba cometendo uma infração de trânsito e ainda coloca em risco a vida do ciclista. A gente tem que definir o que é estrutura urbana e o que é um evento. Então, a estrutura urbana é ciclovia, ciclofaixa, bicicletários,
ciclorotas, sinalização, inclusão. Quando é feito alguma coisa, é feito por pessoas que não pedalam e, portanto, invariavelmente são feitas estruturas erradas. O que precisa mais? Mudar o comportamento das pessoas em relação à bicicleta, que mais pessoas comecem a utilizar a bicicleta, ou que primeiro tenha uma estrutura cicloviária adequada para isso. Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas. O Brasil está precisando muito de uma moralização em relação ao respeito à vida, sabe? Porque as leis são brandas, os juízes são coniventes, um cara atropela, arranca um braço, foge, fica uma semana preso e já sai. Quer dizer, era doloso, vira culposo, e isso precisa mudar. Como meio de transporte, ciclofaixa não resolve nada. Como é de domingo, a grande maioria das pessoas não trabalham de domingo. A gente quer descansar, quer estar com a nossa família, passear com os filhos, etc. A gente começou a ajudar nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos em geral, que queriam ir para a bicicletada ou ir para o trabalho de bike. E a gente começou a usar o apelido de Bike Anjo. Grande parte da demanda é realmente de pessoas que querem usar a bicicleta como meio de transporte. Sempre tem algumas situações assim, mas acho que a mais inusitada, mais gratificante também é quando a gente ensina uma pessoa a andar de bicicleta, assim, já adulta, e nós temos alguns voluntários que não sabiam andar de bicicleta até os 30 e poucos anos e hoje vão na oficina para ensinar outras pessoas. O ciclista, ele é na minha opinião, ele é o único ambientalista que pratica o que acredita e fala o que faz, faz o que fala. O fato de ser voluntário é uma devolutiva à sociedade. Nós temos todos que fazer algum tipo de trabalho voluntário para que a sociedade evolua, né? As pessoas começam a conhecer mais a cidade, começam a conhecer outras pessoas por causa da bicicleta. Então ela tem um potencial muito grande de transformação cidadã. A gente passa todo dia coisas interessantes, mas não posso esquecer o dia que eu arranquei a roupa na Avenida Paulista para protestar, hein? No carnaval na praia tá todo mundo pelado, né? Você não pode andar pelado aqui para protestar. Eu fico rindo porque é tão gostoso. Bicicleta é a transformação da sociedade num mundo melhor. Ferramenta de inclusão social, de felicidade, autoconhecimento e liberdade. É um instrumento de transformação cidadã e humanização da cidade. É uma maneira de viver. Tá com pressa? Deixa o carro em casa e vá de bike. Tchau! Renata Falzoni, uma autoridade quando se fala em cicloativismo, não é? Minha prima. Com uma história gozada, quando ela tirou a roupa na Paulista, o pessoal sabia que eu era primo e vinha toda molecada dizendo, pô, tua prima tá em forma aí. Vinha um atrás da outra buzinando. O interessante é o seguinte, que minha geração nós brigamos muito pela questão da bicicleta, mas essa geração mais nova, eles são muito centrados. Isso é um fato social. Eu não sei como é que está acontecendo nas outras cidades. Em particular, em São Paulo, a molecada é muito madura, é muito centrada, eles têm muito bom senso. Eu acredito muito no trabalho deles, Eles sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo, não tem o erro que tem em várias partes. O pessoal politiza muito a questão da bicicleta, né? Faz um discurso que é inerente à questão da bicicleta, que é a socialização, né? A parte de equilíbrio social. Existe um ditado de 1 século e meio que diz: ao socialismo se vai de bicicleta. Tem uma razão, porque todos os movimentos sociais começaram
sendo empurrados pelos grupos de bicicleta. Mas tem muita gente aqui no Brasil que infelizmente não tem maturidade e daí vai para uma esquerda infantil, para uma coisa que não tem nada a ver com a bicicleta. A bicicleta é a partidária e é um meio de transformação social, como eles falaram. Nós ouvimos também na matéria que a ciclofaixa ela não funciona muito porque é só aos fins de semana, mas já é um bom começo, né, Arturo? Quando a ciclofaixa foi montada, foi apresentada pelo Walter Feldman, eu disse na reunião que estava abrindo a caixa de Pandora. Tá? Na realidade, a contagem que a Secretaria de Esportes fazia na época que tinham 700 mil ciclistas num domingo ensolarado. Tá? A ciclofaixa de domingo ela atende uma parte pequena disso. Agora, tem uma história de bastidores que pouca gente sabe. Na realidade, a ciclofaixa, isso não é questão política em si, tá? O Serra, o Walter Feldman, Eduardo Jorge, pode se pôr até o Chico Macena, que fazia um trabalho na Câmara, quer dizer, tinha uma coisa suprapartidária, todo mundo empurrando a questão da bicicleta. Tá? E as autoridades de trânsito e transportes, os técnicos, freando porque eles tinham medo, eles têm uma responsabilidade jurídica que eles não conseguiam resolver. E a ciclofaixa de domingo foi criada meio tipo, tá bom, vocês vai goela abaixo, tá? Vai como meio de pressão. Eles estão absolutamente corretos quando eles dizem que a ciclofaixa de domingo não é uma coisa para modo de transporte, e eu digo que não é uma coisa não é um sistema que eduque o ciclista. Eu quero ver o que acontece a hora que tirarem todos os bandeirinhas, que custam uma fábula, tirarem os cones que tiram uma fábula. Tem uma série de problemas. O ciclista está andando à esquerda, termina a ciclofaixa, ele continua na avenida no pleno domingo à esquerda, quer dizer, não é assim que se faz. Muitas pessoas ainda têm essa dúvida, Arturo. Qual é a diferença entre ciclofaixa e ciclovia? Ciclovia, o ciclista anda completamente segregado. Minha primeira luta, que foi uma luta de mais de 20 anos, foi contra a ciclovia. Porque ciclovia, você ter uma pessoa completamente segregada ou completamente protegida, você não dá segurança para ela. Tá? Eu tenho uma visão diferente do que você falou no começo. Eu acho que pedalar em São Paulo não é tão difícil. Tá? A questão é que para você pedalar em qualquer sistema, para você conduzir qualquer veículo ou para você andar em qualquer lugar, você precisa jogar o jogo. Se você não jogar o jogo e você ficar dizendo, nossa, que perigo, só pensando em perigo, você vai correr perigo efetivamente. Você vai estar muito exposto. Tá? Então, ciclovia não funciona porque ela segrega, ela deixa completamente separado. Chega nas esquinas, você que se vire, tá? Ciclofaixa é quando você tem a pintura só de uma faixa com a bicicletinha pintado de vermelho, o que que seja, tem 1000 técnicas para fazer isso, tá? Isso é ciclofaixa. Daí tem trânsito partilhado você põe em lugares que o diferencial de velocidade entre o automóvel e a bicicleta é pequeno, você põe a bicicleta para circular junto, que é o que está acontecendo em boa parte do mundo. Tá? E o último estágio, que é muito parecido com o trânsito partilhado, seria o acalmamento de tráfego. Tá? É praticamente a mesma coisa, tem uma sutileza. Só que acalmamento de tráfego, na realidade, você diminui tanto a velocidade que daí você não precisa de mais nada para dar segurança, por ordem, para pedestres, pessoas com deficiência física ou de mobilidade e ciclistas. E daí entra patinador, entra patinetidor, sei lá como é que chama o negócio. Tá, vai toda bichaiada junto, tá? Com segurança. Claro. Arturo, você acredita que o cicloativismo ele está focando mais no problema do trânsito do que no meio ambiente? Sim, o trânsito é meio ambiente, né? Não dá para focar tudo de uma vez só, tá? E se eles conseguirem resolver a questão do trânsito, eles vão estar dando uma mensagem muito grande que se consegue melhorar
o meio ambiente organizando o trânsito. Nós temos mais perguntas na plateia. Arturo, meu nome é Lucas, sou do segundo semestre de jornalismo. Eu queria saber se você acha que o tamanho da cidade de São Paulo é um empecilho nesse processo de adaptação da bicicleta no trânsito. Se um cidadão que mora na Zona Sul e tem que trabalhar, por exemplo, no centro ou na Zona Leste, essa distância pode dificultar a inclusão desse cidadão usando a bicicleta como meio de transporte no trânsito de São Paulo. Olha, a bicicleta não é para essas distâncias tão longas. Quando o cidadão começa a usar a bicicleta para distâncias muito, muito longas, é porque há uma distorção, há um erro nos modos de transportes. O ideal da bicicleta é para até 4 km. Numa cidade como São Paulo, até 7 km ela é muito mais eficiente do que o trânsito normalmente. Você tem uma velocidade média muito baixa. Quando as coisas se ajustarem, começarem a se ajustar dentro da cidade, provavelmente os ciclistas não vão fazer viagens, por exemplo, de 20 km, que é um nonsense. Tá? Você em 20 quilômetros, eu faço, estou velhinho, 58 anos de idade, pedalo devagar, e daí para fora eu demoro 1h10, 1h15, daí para fora. E de carro eu nunca sei se eu vou demorar 40 minutos ou vou demorar 2 horas. Tá? Isso é um erro da cidade que tem que ser corrigido. Eu me chamo Agraína Esteves e gostaria de saber, andar de bicicleta no trânsito não me expõe à poluição dos carros? Olha, não, menos do que no carro. O que acontece é o seguinte, e essa foi uma surpresa que eu aprendi com o Andreas Marker, que é da GTZ, que é uma entidade alemã. As partículas descem, então quanto mais baixo você está, você piora teu ar. E o pior ar que existe, tá, acúmulo de partículas, está até 1,10 m. O ciclista geralmente fica acima disso. Então, o ar que ele respira é muito melhor do que o ar que respira, por exemplo, um motorista. Mas isso sem dúvida. Uma segunda pergunta, continuando a pergunta do Lucas, essa questão da bicicleta a longo caminho. Eu trabalhava em Pinheiros, no centro, e moro aqui na Zona Sul, e exatamente tinha esse problema. E aí eu vi a questão da ciclovia de Pinheiros, que é uma ciclovia muito famosa, até porque ela acompanha o trilho do trem. Só que ela tem, na minha opinião, um grave problema. Eu queria que você me falasse sobre isso. Que a questão de você tem certas estações que você pode entrar, mas você não pode sair na estação que você quer. Eu quero descer do trem na estação hebraica. Na estação hebraica não tem como eu sair de bicicleta. Para eu sair de bicicleta, eu teria que ir uma estação além, muito mais longe, aí eu gastaria muito mais tempo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é a questão de como você pode chegar no trabalho, a questão de suar, porque por mais que você... É um cansaço que eu fico... o que eu deveria fazer, o que eu tenho que fazer, para quando eu chegar no meu emprego, eu chegar bem como eu estivesse indo de carro? Primeiro vou responder a questão do suor e depois a gente vai para a ciclovia. A questão do suor, o grande problema que a gente está tendo aqui no Brasil é que todas as bicicletas são bicicletas para competição. A maioria está andando em mountain bike, tá? Ou bicicleta urbana que te obriga a andar um pouco mais rápido. O que aconteceu em Nova York, por exemplo? Eles tiveram um fenômeno há 3, 4 anos atrás que eles descobriram as bicicletas europeias. O que é uma bicicleta europeia? É uma bicicleta de transporte. Ou seja, você vai mais em pé, você vê o trânsito melhor e você vai, obrigatoriamente, a bicicleta te leva a andar mais devagar. Isso te resolve grande parte do suor. Já começa por aí. Daí a questão da ciclovia de Pinheiros. Eu disse sobre a ciclofaixa de domingo que foi uma briga. Na realidade, uma briga tipo engulam, tá? E não foi só a ciclofaixa de domingo. As ciclovias que foram postas em São Paulo tem uma briga de bastidores, tá? Talvez me matem aqui, ó, mas que seja. Tem uma briga de bastidores, ou teve uma briga de bastidores muito grande. E a ciclovia da Marginal Pinheiros, na realidade, ela deveria ser feita do outro lado,
tá? E não pôde ser feita porque o Rio Pinheiros tem 5 ou 6 autoridades dentro. Então era uma confusão no tamanho de um trem. Um dia o secretário de Transportes Metropolitanos, a tropa inteira lá, disse: vão fazer na estrada de manutenção da CPTM, tá? A questão toda da ciclovia no Rio Pinheiros é muito boa porque dá consciência do que é o rio para as pessoas. Provavelmente vai recuperar. Por outro lado, é um custo absurdo aquela ciclovia, o número de usuários é muito baixo e é um custo mais absurdo ainda fazer cada uma daquelas alças para você pôr e tirar o ciclista. Tá? Se tivesse apoio da população de São Paulo, dos órgãos competentes, da própria CET, para fazer o sistema de rede nos internos de bairro, teria se gastado muito menos dinheiro, teria uma rede, tá? E não teria o problema das alças das pontes. Agora, a vantagem, volto a dizer, que a ciclovia do Rio Pinheiros pôs em pauta a discussão sobre a qualidade da água do rio, que é fantástico, nota 10. Arthur, você vê resultados nas manifestações dos ciclistas? As autoridades estão dando visibilidade para vocês? Mudou o discurso completamente. Tem linhas políticas que tinham um discurso para a grande população e atrás do pano chutavam o pau da barraca, chutaram pesado o pau da barraca, que agora os caras sabem que é importante politicamente. E estão conversando com a gente. Por exemplo, o Haddad ter recebido Ciclocidade, que tem toda uma pauta, muito bom. Isso no passado não acontecia. No passado, não mesmo. E esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro. Certo. Tá? É um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro. Desculpe, a nível macroeconômico, o automóvel é muito mais interessante politicamente do que a bicicleta. A bicicleta é projeção futura, tá? E o automóvel é imediato, tá? Mas os caras mudaram o discurso, já. Ótimo. Que bom. Infelizmente, nosso tempo acabou, Arthur. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Tá? Você quer deixar um recado aí para os ciclistas, seu contato? escoladebicicleta.com.br. O recado para todos os ciclistas é o seguinte: na realidade, o trânsito não é uma guerra. Tá? A gente não está lutando contra inimigos. Se entrar nessa coisa de inimigo, você cai na insegurança. Tá? E a bicicleta tem que ser retomada por todos os ciclistas como algo leve, tá? Algo construtivo. O negativo de todo esse processo é que tem muita gente dizendo bicicleta é perigoso, trânsito é perigoso, os outros são culpados, daí para fora. Desculpe, não se constrói uma sociedade assim. Se constrói uma sociedade com civilidade, educação e cordialidade. Eu quero agradecer também a presença da plateia. O Focados fica por aqui e continue assistindo a programação do canal Universitário. Até mais.